data máxima, né, Fernando? 7 de setembro, e nesse ano do bicentenário, por que não permitir que as pessoas vão para as ruas se manifestar? Afinal de contas, se lá no passado houve um imperador se rebelando contra o país que colonizou aqui, de onde ele vinha, inclusive, né? E dizendo independência ou morte, quer dizer, ele queria o país independente, já fazendo isso porque era um anseio da população. Por que não agora os brasileiros usufruindo dessa independência, de todas as liberdades, com as várias constituições que vieram depois da proclamação da independência, por que não ir para a rua e manifestar como se sentem em relação, enfim, às autoridades, às leis, a tudo que está aí? Por que não poder questionar, né? O que há de errado, de antidemocrático, como dizia a cartinha, ou de atentado ao Estado de Direito, como diz esse editorial aí que o Estadão veiculou nos últimos dias e que está circulando hoje nas redes sociais? É engraçado que a gente tem o nome do grito da independência, que é exatamente isso, independência ou morte. E aí eu te pergunto, qual é o momento que a gente tem independência nos dias de hoje, quando a gente tem uma Suprema Corte que acaba atacando direitos que nós não vimos nem na ditadura. Durante a ditadura militar, nós não tivemos nenhum político cassado, né, tirado do seu mandato, e a gente está tendo aí hoje em dia o próprio deputado Daniel Silveira, a gente está vendo um presidente de partido, no caso o Jefferson aí preso em casa, a gente está vendo jornalistas fora do Brasil tendo que cair fora, todo mundo com medo de falar do que pode acontecer. Então a gente tem de fato questionar que ponto é esse que a gente tem que trazer, né, do questionamento das eleições. Eu acho que a Bruna foi muito feliz em trazer a busca pela transparência, porque o que as pessoas têm que entender nesse questionamento acerca do sistema eleitoral é que o TSE, por mais que seja um tribunal superior eleitoral, por mais que a gente tenha na sua composição ministros do Poder Judiciário, a eleição é só um serviço público. Não tem nada de julgamento, não tem nada de direito de comarca, não tem nada de judicialização nesse ponto. É só um serviço de escolha de candidatos e de auditoria, escrutínio, transparência em trazer esses nomes que foram escolhidos pela população. O voto, meus amigos, é quando tu tá abrindo mão da tua liberdade, desde o tempo lá do segundo tratado sobre o governo, do John Locke lá, que fala, a gente tem o direito natural da nossa liberdade, a gente abre uma parte dela, a gente deixa para o Estado, a gente abre mão da nossa liberdade para o Estado, para que ele consiga, juntando todas essas partes de liberdades dos cidadãos, criar um ambiente melhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, nesse ponto que eu abro mão da minha liberdade, que é aquela liberdade que vai te deixar trancado em casa, é aquela liberdade de quem vai decidir, né? Se tu vai ficar trancado em casa ou não, se vão soldar a tua loja para tu poder trabalhar ou não, se vão deixar tu ir até a praia ou não, ficar na praça ou não, trabalhar ou não, cuidar da tua família, consultar um médico, deixar a polícia se vai poder subir morro para prender bandido ou não, deixar os médicos ter a livre iniciativa de colocar todos os remédios que quiserem para seus pacientes, conforme o seu melhor entendimento. Tudo isso é esse momento da escolha do voto, e é por isso que ele tem que ser o mais transparente possível. A gente tem um sistema eleitoral, vem funcionando, tá tudo certo. Agora, questionar para melhorá-lo é sempre o objetivo da população. O crescimento do ser humano, a evolução do ser humano é chegar no momento que a gente tenha o sistema mais transparente possível, com resultado auditável da maneira mais transparente possível, e que a gente tenha celeridade nesse resultado também. A gente tem que crescer. Agora, por que nós não podemos conversar sobre isso? Isso, os americanos, dentro da ciência política, desse terror, os analistas americanos da ciência política, quando observam esse terror que a gente vive hoje, que as pessoas não sabem que se pode falar ou não, se pode gravar um vídeo ou não, se pode compartilhar alguma coisa ou não, eles têm um nome para isso, que é o chilling effect, né, o efeito arrefecedor, que a gente pode chamar como um balde de água fria, né, o jogar um balde de água fria. Quando tu vê todos os teus amiguinhos da internet, posta alguma coisa, tem um vídeo censurado, posta alguma coisa, tem a conta deletada, posta alguma coisa, não pode monetizar, tu também fica com medo.
Tu também não quer te expor, tu também não quer falar, e aí tu te cala. E engraçado que aqui no Brasil, o grande problema, ao meu ver, é que a gente tem uma assimetria nas relações. O que a gente vive hoje é que só um lado é calado, só um lado é cerceado, só um lado tem a sua boca zipada, do outro pode tudo.